Eu devo me separar do meu marido? É pecado se separar? O relacionamento não tá dando mais certo, eu quero seguir minha vida sozinha. Geralmente, essas são as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, @adorareservir, e também no WhatsApp, nas atendimentos que eu dou. E uma coisa que eu tenho percebido, essa dúvida também pode ser a sua. E nesse vídeo eu vou te responder com 3 razões para você não pensar em se separar, mas também eu vou te dar 3 motivos que podem te fazer se separar diante de Deus. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer muita coisa que está dentro do seu coração. E para começar, eu quero me apresentar para você. Eu sou o Will e eu te dou boas-vindas ao canal Adorar e Servir. Eu peço para você se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa família. Se inscreve, ativa o sininho e eu preciso te falar, esse vídeo faz parte da série Pode ou Não Pode. É uma série que a gente tem com vários assuntos polêmicos que vão ajudar você a viver melhor com Deus a partir do momento que você entender se pode ou não pode. Tamo junto? Primeiramente, eu quero te falar que esse tema não é um tema muito fácil de ser conversado. É um tema que divide muitas opiniões dentro da igreja. Eu vou te mostrar a minha visão e a minha opinião sobre o que a Bíblia diz sobre isso, mas eu quero que você, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, consulte os seus pastores, conversem com os líderes da sua igreja, pois melhor do que uma pessoa que convive com você, não vai ter. Então, por favor, antes de tomar a decisão, consulte outras pessoas também. Mas, mesmo assim, eu vou te mostrar na Bíblia o porquê sim e o porquê não a respeito do divórcio. E para te explicar melhor sobre o divórcio, eu vou te mostrar a visão de Jesus sobre o casamento e sobre o divórcio também. Lá no livro de Mateus, no capítulo 19, do primeiro versículo, do versículo 1 até o versículo 10, Jesus se encontrou na seguinte situação. Os fariseus vieram questionar a ele se era lícito um homem se separar de uma mulher, se eles se separassem ele poderia casar de novo, e eles fizeram essas perguntas sobre relacionamento para tentar Jesus, porque se por acaso Jesus falasse uma coisa fora da lei, eles poderiam usar isso como argumento contra Jesus. Mas como sempre, Jesus, sendo Deus, sabia das intenções dele e soube resolver isso perfeitamente. Eu vou encurtar para você essa parte dessa explicação, não vou ler com você, depois você abre sua Bíblia e lê, mas eu quero concentrar com você nos versículos que Jesus fala sobre o divórcio e sobre o casamento, ok? Quando Jesus foi responder essa pergunta que eles fizeram sobre casamento, Jesus trouxe 2 perspectivas, analisou de 2 formas. Primeiramente, ele falou sobre a origem e o propósito do casamento. E depois ele falou quais são as razões e os motivos para que se separassem. E ainda ele deu a opinião divina dele, que o que Deus queria a respeito de um casal que estava passando por problemas. Presta atenção comigo. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 5 e 6, Jesus explica bem sobre essa visão de casamento. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E a primeira coisa que você precisa entender sobre 2 se tornando 1 é que Deus pega 2 pessoas, 2 indivíduos com 2 mentalidades diferentes, experiências de vidas diferentes e os une, fazendo com que eles se tornem um só. Ou seja, que eles se tornem uma única pessoa buscando um único objetivo. E essa dificuldade de abrir mão da sua individualidade, de conseguir pensarem juntos o que é melhor para os 2 juntos, isso torna muito difícil, às vezes, a convivência e a principal razão da divisão, da separação, do divórcio. E de forma geral, todo casal passa por problemas, todo casal passa por dificuldades. E essas dificuldades muitas vezes fazem com que você queira ir embora do relacionamento. Mas a primeira coisa que você precisa entender, por ser um projeto de Deus, Deus se compromete de resolver e solucionar qualquer tipo de problema. Então a solução inicial nunca vai ser a separação. E Jesus disse sim que pode haver separação. Mas antes de eu te falar o momento que pode haver separação, eu preciso te falar quais são as 3 razões, quais são as 3 justificativas que não são fundamentos para você querer se separar. A primeira questão é: eu quero me separar porque acabou o amor.
Primeiramente, você precisa entender que o amor se apresenta de duas formas. Existe o amor romântico e o amor de comprometimento. E o casamento não tem a ver com amor romântico, ele tem a ver com o comprometimento. O amor romântico tem a ver com o período da paixão, daquele momento mais aquecido do relacionamento. E essa parte da paixão todo casal passa, mas também todo casal perde um pouco, se esfria um pouco disso. Então você achar que só porque o seu coração não está queimando pela mesma pessoa da forma que quando vocês se conheceram, significa que o amor de vocês acabou? Não, isso não é real. Agora, algo que não acaba e é uma decisão diária é o amor do compromisso, é o amor sacrificial. Quando você realmente decide estar com uma pessoa, você começa a desenvolver um amor de comprometimento, onde você ama a pessoa pelaquilo que vocês estão construindo, pelaquilo que vocês estão fazendo. E esse amor, além de não se acabar, é sempre possível ressignificá-lo, dar um novo significado para ele. Eu quero falar para você a segunda justificativa que não é razão para você pensar em se separar e a Bíblia não te apoia sobre isso. É o termo que hoje está muito usado, chamado incompatibilidade de gênios. Por mais que você muitas vezes fala que vocês são incompatíveis, geralmente a incompatibilidade acontece, na verdade, é porque vocês estão querendo muito mais viver a individualidade do que viver um objetivo em comum. Geralmente a gente olha mais para o nosso lado. E quando você fala de incompatibilidade é porque nenhum dos dois quer ceder. E nem somente ceder. Às vezes, o problema do seu relacionamento nem se dá tanto pela incompatibilidade. Mas sabe pelo quê? Pela falta de comunicação. Toda incompatibilidade pode ser resolvida com um bom diálogo, com um bom entendimento da visão do seu marido, da visão da esposa, e assim os dois chegarem em um consenso comum. Inclusive, tem uma passagem muito forte na palavra de Deus que até explica isso que eu estou te falando. Olha aí na tela. A palavra de Deus fala que aquele que se separa busca os seus próprios interesses. A incompatibilidade de gênio que você tenta justificar como motivo para você não estar junto, simplesmente é a sua necessidade ou a necessidade do seu marido de querer ter razão em tudo e não olhar o bem para os dois. Mas toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher que pede sabedoria a Deus consegue encontrar meios de contornar uma situação. Você vai conseguir. E a terceira justificativa que você não vai ter apoio da Bíblia, apoio de Deus para você querer fazer, é aquela história de ele não me ama mais. Sabe, um livro que me ensinou a entender que pessoas amam e demonstram o amor de formas diferentes foi um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Esse livro vai te ensinar que existem 5 formas da pessoa expressar o amor. Muitas vezes você está achando que o seu marido não te ama mais ou que sua esposa não te ama mais porque você não está conseguindo entender os sinais que ele dá que ele te ama. Eu te convido verdadeiramente a comprar esse livro, lê-lo, vai fazer uma mudança muito grande na sua vida. E eu já antecipo para você quais são essas 5 linguagens do amor. A primeira linguagem do amor é a palavra de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. A terceira forma que as pessoas expressam o amor, presentes. O quarto, atos de serviço. E o quinto, toque físico. Muitas vezes o seu marido, ele entende o amor de uma forma diferente e, consequentemente, a forma que ele entende o amor é a forma que ele demonstra para você. E o fato de você não entender que as demonstrações que ele está fazendo são demonstrações sim do amor dele por você, faz você, por causa que você alimentou expectativas diferentes daquilo que ele pode te dar, você começa a achar que ele não está te amando. No namoro, todo mundo está mais suscetível ao romantismo, a estar com o coração mais aberto e fazer atitudes um pouco maiores e demonstrativas que amam uma pessoa. No casamento, isso fica mais ponderado, mas se você aprender a olhar realmente as atitudes do seu companheiro de uma forma inteligente, você vai começar a perceber que sim, ainda existe amor. Só muda que a forma que ele demonstra, talvez você não está conseguindo enxergar. Leia esse livro, vai te ajudar muito. Quando eu falo de palavras de afirmação, muitas vezes o seu marido te mostra o amor dele te elogiando e você não percebe. Muitas vezes, também através de atos de serviço, ele faz pequenas atitudes para você. Para ele está entendendo que aquilo é uma atitude de amor.
Às vezes, ele faz isso te dando presentes e você não percebe. Muitas vezes ele faz isso através do toque físico, com pequenos abraços, toques físicos que você consegue entender que ele tem um amor e um carinho por você. Ou também através do tempo de qualidade. Geralmente você não consegue identificar a forma com que ele demonstra o amor para você, porque a forma sua de demonstrar o amor para ele é diferente da forma que ele te dá. Esse conflito faz você achar que ele não te ama mais. Mas eu quero te falar, leia esse livro, compre esse livro. Tá aqui o link na descrição da nossa loja Adorar e Servir, tem lá esse livro, vale muito a pena, vai transformar o seu relacionamento. Essas 3 razões não são razões para você buscar separação, mas sim para você se esforçar um pouco mais, mesmo se você já esteja cansado, cansada. Mas você pode se esforçar um pouco mais e pedir sabedoria a Deus, que você vai conseguir se enquadrar melhor no seu relacionamento. Eu no final vou te dar a minha visão, minha dica e o que eu faria no seu lugar, caso eu estivesse numa situação de separação ou algo do tipo. Por favor, espera até o final, porque agora eu vou te falar as 3 justificativas bíblicas que apoiam a separação. Aliás, me deixa eu falar melhor. As 3 situações bíblicas que te autorizam a separação. E eu já vou continuar, mas eu quero saber sua opinião. Por quê? Qual é o motivo que te faz querer separar do seu marido? Me fala aqui nos comentários. Eu quero entender um pouquinho melhor você. As 3 razões bíblicas que a palavra de Deus te autoriza a decidir se separar por causa de traição e por causa de abandono. E dentro do abandono entra um abandono físico e um outro aspecto que eu te falo quando a gente chegar lá. Voltando novamente para a Bíblia, aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 8, Jesus respondeu algo. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês se separassem das suas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Lá no versículo 9, eu, porém, lhes digo, quem se separar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. A separação só é autorizada por Deus, como eu disse para você, no caso de traição. Mas Jesus disse que a separação por causa da traição só vem a ser viável caso o seu coração for duro e você não conseguir perdoar a pessoa. Então a primeira coisa, mesmo se você foi traída, mesmo se você for traído, olhe para dentro do seu coração. Você consegue perdoar a pessoa? E a pessoa verdadeiramente se arrependeu? Se você conseguir perdoar, assim como a palavra de Deus fala, perdoar 70 vezes 7, se você conseguir perdoar e você vê que o arrependimento no seu cônjuge é real, não se separa. Não vale a pena. Não é o plano de Deus para sua vida. Agora também vem a questão sobre o abandono, que a palavra de Deus te autoriza a se separar nessa situação. E o abandono tem 2 faces, 2 razões e questões de abandono que você vai entender me acompanhando nesse raciocínio. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, se fala através da boca de Paulo várias questões sobre o divórcio, sobre relacionamento com pessoas que não servem a Deus, que têm uma fé diferente da sua, um relacionamento com uma pessoa que quer se separar. E eu quero muito que você leia isso, vai ficar muito grande o vídeo se eu ler individualmente cada versículo com você. Nesse momento, ele não está dando doutrina sobre casamento. Se você olhar o contexto dessa passagem bíblica, Paulo está falando sobre o relacionamento da igreja com Deus. Mas aí ele usa alguns exemplos do relacionamento, do casamento. E uma condição que o Paulo colocou na palavra de Deus sobre o divórcio, sobre a separação, é quando o cônjuge abandona o relacionamento. Quando a pessoa com a qual você está casada decide ir embora. Se a pessoa decidiu ir embora, se a pessoa abandonou o relacionamento, primeiramente, até para você entender, quem abandona um relacionamento fisicamente é porque já abriu mão desse relacionamento emocionalmente, psicologicamente. Nessa situação, sim, a palavra de Deus te autoriza se separar, dar o divórcio para outra pessoa e seguir em frente. Então essa é a segunda razão bíblica que possibilita você se divorciar tendo a consciência limpa diante de Deus da sua decisão. E agora vem a terceira, que é uma explicação que eu vou te dar, que faz parte dessa questão, a agressão física. E nesse caso, a palavra de Deus sim te autoriza a se separar do seu marido.
A agressão, a maioria dos pastores evangélicos concordam que a agressão se enquadra na questão do abandono que o apóstolo Paulo disse no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7. O homem que agride uma mulher é um homem que já abandonou todos os conceitos, preceitos e condições para se estar casado. Você ser violento com a pessoa que você casou, com a pessoa que você se comprometeu, já demonstra que você abandonou o respeito pela pessoa, que você já abriu mão da condição para o homem casado com a mulher que é cuidar e amar da sua esposa. E eu te falo, nessa situação, sim, a Bíblia te recomenda separar. A Bíblia te fala que faz parte dentro do abandono. Então sim, você pode se separar. Inclusive, eu quero até colocar para você duas questões muito importantes. A primeira, um entendimento que eu tenho, e a segunda, uma forma que as pessoas falam que eu não concordo. A primeira questão do entendimento que eu tenho é que se Deus fala na palavra que o seu corpo é templo do Espírito Santo e nós temos por obrigação cuidar e zelar do nosso corpo, será que realmente Deus quer alguém que agrida o seu corpo, que desrespeita o templo do Espírito Santo? Eu não consigo enxergar em Deus dois pesos, duas medidas. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo e você tem a obrigação de zelar e cuidar dele, qualquer pessoa que infringe o seu corpo está desrespeitando o templo do Senhor. Então eu entendo sim que você deve procurar primeiramente as autoridades, a polícia, denunciar, porque a gente sabe que é muito grave isso. O homem que começa a agredir a mulher pode não parar apenas na agressão, mas continuar até para casos mais extremos. E sim, peça direção a Deus, converse com seus pastores, com a sua família e se separe. Muitas vezes, muitas mulheres continuam no relacionamento por causa de agressão porque elas infelizmente dependem financeiramente do marido. Mas mesmo assim, converse com as pessoas no seu ambiente, converse com pessoas que realmente se preocupam com você, com seus líderes, com seus pastores e procure uma direção. Agora, raros casos, aí entra a questão que eu não concordo, Alguns raros casos tem pessoas que falam que mulher ser para sempre do marido, que algumas pessoas pegam só esse versículo dentro do livro de 1 Coríntios 7 e falam sobre isso, a pessoa não está olhando que um pouquinho mais embaixo na mesma passagem bíblica está escrito que quando há um abandono é possível uma separação. Então pegar um versículo isolado e tentar justificá-lo como razão para uma tese ou para uma ordenação, eu acredito que não é coerente e é uma interpretação equivocada da Bíblia. Esse assunto é um pouco mais complicado, por isso que esse vídeo é um pouco mais longo, mas eu quero muito que você consiga entender tudo que eu estou te falando. E também, ao final desse vídeo, eu não quero que você use esse vídeo como a decisão final para você se posicionar. Consulte os seus pastores. Mas aí entra também a minha forma de ver sobre relacionamento e a dica que eu quero dar para você. Sempre o nosso Deus vai ter poder e capacidade, porque o nosso Deus é soberano, infinito em poder, de restaurar qualquer relacionamento. É mais fácil se separar. Como eu disse lá no início para você, aquele que se separa busca os seus próprios interesses. Eu te falo, evite buscar a separação como solução. Até para uma traição, eu acredito plenamente que numa traição, tendo um arrependimento real daquele que traiu e um perdão real daquele que foi traído, eu acredito que sim, pode haver condições de o relacionamento ser restaurado. A separação nunca vai ser a solução. Hoje as pessoas, de forma geral no mundo, banalizaram tanto o casamento que sim, qualquer um se separa da forma mais rápida. Mas se você casou, não se separe. O momento que poderia ter sido pensado numa separação é no namoro, é no noivado, porque o namoro foi feito não para você curtir, mas sim para você analisar a pessoa. Então se você se separou num namoro, sem peso, mas o casamento não é um namoro, o casamento é um compromisso que você faz diante de Deus, se comprometendo com a outra pessoa. Então de coração, não busque isso, busque ajuda. Muitas vezes você já está cansada, mas às vezes um pequeno ajuste na sua forma de se comunicar com o seu marido, na sua forma de se posicionar, é suficiente. Mas o principal de tudo, que é o que eu vejo que a maioria das pessoas cometem, sempre quando uma pessoa, uma mulher vem conversar comigo, ou alguns homens conversam comigo sobre separação, relacionamento e tal, eu percebo uma coisa, a pessoa já tentou de tudo, mas a pessoa não tentou orar. A oração não deve ser a sua última opção. A oração tem que ser sua primeira.
Oração transforma destinos. Se você orar de verdade, você consegue transformar um relacionamento. Geralmente as pessoas não oram como deveriam. E eu vou te falar uma coisa, por mais que você possa pedir oração para qualquer pessoa a respeito do relacionamento, eu inclusive sempre me disponibilizo a orar por relacionamentos, ninguém vai orar por você com a mesma intensidade que você oraria por você mesmo. Sabe por quê? Porque o calo que está apertado é o seu. Então, ore, se posicione. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente a todos, sem lhes lançar em juízo. E essa palavra juízo significa sem lhes lançar na cara, sem acusar, sem jogar na cara. Se você pedir sabedoria a Deus para você se relacionar melhor com o seu marido, com a sua esposa, se você pedir sabedoria a Deus para você ver aonde você está errando e se corrigir, eu tenho certeza que você consegue, através da oração, restaurar o seu casamento. Eu acredito que há solução. Não se separe sem motivos. Não se separe por motivos fúteis, tá bom? E no caso de agressão, eu te recomendo, faz uma denúncia. Não seja vítima. Estou muito feliz que você chegou até aqui. Esse vídeo é um pouquinho maior, mas eu acredito que eu te expliquei com muito detalhe e com muito carinho sobre isso. Quero saber a sua opinião, se eu conseguir ser claro para você nesse vídeo. Se mesmo assim você sentir que precisa de uma oração um pouco mais específica, você não quer colocar aqui no comentário, meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, você pode me chamar e eu desejo verdadeiramente que você viva uma vida mais leve e que seu relacionamento seja restaurado. E você ainda vai voltar para mim e vai falar, Will, deu certo. Olha, se inscreve no nosso canal Adorar e Servir. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito os vídeos que a gente coloca aqui dentro, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com alguma pessoa que você conhece, que está passando por essa situação. Eu quero falar para você, você tem um amigo aqui nesse canal. Viva a sua vida para adorar e servir a Deus. Tamo junto e eu tenho certeza que algo bom vem para sua vida.